Olá, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero cumprimentá-los nesse domingo de Páscoa, com a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus. E que o poder vivificador que levantou a Jesus dos mortos possa estar vivificando os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Nesta manhã de Páscoa, nós estamos celebrando a maior vitória do Evangelho. Veja que Jesus Cristo pagou o preço de nossa redenção. Nossos pecados foram tirados no Calvário. Todo o poder das trevas, todo o poder da enfermidade, todo o corpo do pecado foi desfeito quando Jesus exclamou na cruz e ele disse: Pai, está consumado. Em outras palavras, o plano da redenção está completado. Então, quando aquele sangue puro, imaculado, que veio de uma forma virginal, não pelo sexo, mas pelo poder da palavra falada, ele estava manifestando as Escrituras para a hora em que ele estava vivendo, cumprindo promessas, cumprindo o plano de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, naquele dia do seu batismo, na água, onde estava João, o Espírito veio sobre ele para cumprir Escrituras, para ungí-lo para a hora em que ele estava vivendo. Haviam centenas de profecias a respeito de sua primeira vinda, a respeito do plano da redenção. Ele era o Cordeiro de Deus, ele era o Cordeiro Pascual, e ali estava ele para cumprir as Escrituras. Ele não podia se mover enquanto o Espírito não viesse sobre ele. Então ali estava agora Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, a semente da mulher, para cumprir as Escrituras que diziam respeito ao seu ministério. Ele sempre dizia: examine as Escrituras, pois elas falam de mim. Então ali estava ele agora para cumprir o plano da redenção. Então ele veio de acordo com a profecia, nasceu segundo a lei, nasceu de mulher, nasceu num estábulo. Ele era o Cordeiro de Deus, ele era o pão de Deus. Por isso ele nasceu em Belém, porque Belém quer dizer a casa do pão de Deus. Então Deus estava cumprindo Escrituras e o Espírito se movendo sobre ele. Da mesma forma, aqui no tempo do fim, ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Jó havia dito: eu sei que meu Redentor vive e que nos últimos dias se porá sobre a terra. Aqui está ele agora, no final da era, sim, agora na era da noiva, na era da pedra angular, a cabeça, Cristo, o anjo forte de Apocalipse 10, o Espírito Santo, porque Jesus é o Espírito Santo, é apenas Deus em outra forma. Então ele desceu em Apocalipse 10 para entrar em seu corpo. Veja, a exemplo da profecia de Ezequiel, veja, éramos um vale de ossos secos, ou estávamos num vale de ossos secos, desconectados, um numa igreja, outro em outra igreja e assim por diante. Mas veja, Deus começou a dar vida ao seu corpo através de Lutero. Isso é Joel capítulo 2, Atos capítulo 3, a restauração dando início. Sim, começa com Lutero, logo isso é exemplificado pelos nervos ligando osso com osso. Logo vem a era de John Wesley, que foi a era da carne, do corpo. Logo vem a pele cobrindo a carne. Pentecostes, porque Pentecostes na parábola do grão representa o cacho que vai agora cobrir a semente. Logo vem a vida agora. Tinha que haver um profeta, Malaquias capítulo 4, para profetizar e dar vida a esse corpo morto de acordo com a profecia. Ezequiel 37, lá fala que Deus abriria as sepulturas. Essas sepulturas é a sepultura espiritual, era a morte espiritual que tinha vindo sobre a igreja. Haveria luz no tempo da tarde, luz no entardecer. Então esses anjos descem sobre o monte do pôr do sol, naquele ano de 63, logo Deus desce como um torvelinho, um redemoinho, em 64, veja, para agora trazer a ressurreição espiritual. Era numa Páscoa, quando o Alasca quase afundou, num terremoto, Deus liberando o poder, profecia se cumprindo, para trazer agora a ressurreição sobre o seu corpo, que é a igreja. A palavra profética, não poderia haver uma ressurreição sem que houvesse a voz profética, profetiza, filho do homem. E aquele corpo morto, então se levantou na ressurreição. Uma manhã de Páscoa, esta é a profecia. Estamos aqui, nesta hora,
celebrando essa semana de Páscoa, estamos hoje no primeiro dia da semana, que Deus possa abrir os teus olhos, porque o sinal de sua segunda vinda seria a ressurreição. Veja, o que mudou o povo de Nínive foi a ressurreição, entre aspas, de Jonas o profeta. E veja, Jesus disse que o sinal de Jonas seria o sinal, seria o poder transformador. Porque veja, foi após a sua ressurreição que os discípulos realmente foram transformados pelo poder vivificador de sua ressurreição. Estavam lá, trancados no cenáculo alto, um povo com medo, fugitivos, amedrontados, mas quando se moveu o poder da ressurreição sobre eles, eles saíram de lá, vivificados, valentes, corajosos, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, vivificados para a promessa do dia, e tornou-se um exército poderoso sobre a terra, que até mesmo a sombra de um homem curava os enfermos. Sim, o poder da palavra falada, quando Pedro disse àquele paralítico, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho o poder da ressurreição, eu tenho o poder original, eu tenho o poder da palavra falada. E levantou aquele homem sem a imposição de mãos, sem orar, apenas falando a palavra, porque ele estava agora Jesus Cristo, a continuação, veja, continuando as suas obras através do seu corpo. E esse poder da ressurreição estava prometido para a era do tempo do fim, para a era da noiva, para a era da pedra angular. Veja, há uma escritura muito importante em Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, e isso foi aplicado pelo profeta na mensagem perseverança sobre a ressurreição e sobre o sinal de Jonas. Então diz assim a Bíblia, capítulo 12, verso 38 de Mateus. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Veja, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então veja, ele estava dando para aquela geração má e adúltera o sinal da ressurreição. E esse sinal é o mesmo que Deus está dando para a igreja do tempo do fim. Veja, a igreja que está sendo aprontada para o arrebatamento. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, Cristo apareceu outra vez ressuscitado através do seu corpo, que é a igreja. Veja, esse mistério está exemplificado em Adão. Quando Adão disse para Eva, tu és carne da minha carne e osso dos meus ossos, ali estava o sinal. Veja, ela era a encarnação, ela era Adão em outra forma agora. O que é a igreja hoje? A igreja hoje é Jesus em outra forma. Veja, ela é o corpo de Cristo, ela é carne de sua carne, ela é osso dos seus ossos, ela está mostrando a volta física de Jesus Cristo outra vez, através do sinal da ressurreição. Porque quando Jesus disse que ele voltaria, ele apareceu de novo, através do seu corpo, que era a igreja. A ressurreição dele foi através do seu corpo, que era a igreja. Por isso que Saulo viu Jesus em outra forma, em forma de um pilar de fogo, porque ele havia dito na Santa Ceia, eu vim de Deus e volto para Deus. Então quando Saulo encontrou ele como Jesus o encontrou, em forma do Logos, do pilar de fogo. Sim, ali estava ele agora, manifestado. Como é que podia ser um homem ser uma luz? É que ele estava em morfe, mudando de forma constantemente. E ele mudou de forma nesse tempo do fim, para aparecer para a sua igreja, através da ressurreição. O Espírito Santo é Jesus Cristo, em outra forma. Agora entrando em seu corpo, para vivificar os nossos corpos mortais. Muitas pessoas têm uma ideia muito vaga e errônea sobre o arrebatamento. Eles pensam que vão olhar para cima e eles vão ser transformados porque olharam para cima. Veja, o poder da ressurreição de Jesus tem que entrar em nossos corpos mortais, para vivificar nossos corpos mortais, para trazer esses corpos mortais em condição para o arrebatamento. Então, à medida que nossa fé cresce, os mortos vão se levantando da sepultura e depois nós seremos transformados pelo poder
vivificador da ressurreição de Jesus Cristo, para nos elevarmos às alturas celestiais e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Mas primeiro ele tinha que descer para vivificar nossos corpos mortais, porque ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós, quem? Os crentes, vós me vereis. Então veja na mensagem Perseverança, pregada em 18 de fevereiro de 1962, parágrafo 255, ele diz o seguinte: agora, aqui está uma coisa, se Cristo continua vivo, agora vamos tomar uma pequena escritura outra vez agora. Então ele vai citar Mateus 12. Queremos estar certos agora que tudo isso está claro. Uma coisinha que eu ia dizer há pouco tempo atrás, ele disse, falando de Jesus: uma geração adúltera e perversa pede um sinal. Aquele seria o sinal de Jonas, a ressurreição. Então, capte isso. O que transformou e converteu Nínive foi o sinal da ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo vindo aos nossos corpos é o que vai nos transformar, é o que vai nos mudar. Cristo agora, o Espírito Santo, tomando seu lugar na igreja, nessa Páscoa, para ressuscitar o seu corpo morto, o sinal da ressurreição. Então veja, agora eu simplesmente quero, veja, aquela geração perversa, você crê que esta, agora falando da nossa geração, esta é uma geração adúltera e perversa? Bem, aquele seria o sinal de Jonas? Seria a ressurreição de Cristo? Qual é o sinal de Jonas depois de 3 dias? A ressurreição. Isso transformou Nínive, isso mudou aquele povo. Então o que é que está nos mudando? A ressurreição de Jesus Cristo. O que mudou a igreja do Novo Testamento? A ressurreição de Jesus Cristo, aparecendo em carne humana, em seu povo. A ressurreição de Cristo para mostrar a esta geração perversa que Cristo continua vivo, que ele tem sido levantado agora por 2000 anos, então esta seria a evidência da ressurreição. Bem, há muitos de nós protestantes através do país que não creem na ressurreição física. Centenas de igrejas não creem nisso. Veja, a volta física ou qualquer coisa. Vem, eu creio no nascimento literal, morte, sepultamento, ressurreição, segunda vinda, tudo em Cristo. Eu creio que ele é totalmente Cristo. O mesmo Jesus levantado, o mesmo Jesus voltará. E eu creio na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui agora, o seu Espírito, a sua vida, movendo na igreja. Agora, se isso é para ser Cristo, agora eu vou personalizar isto. Eu espero que você não tome isso da maneira errada. Eu vou personalizar isto. Agora, através de um dom que foi dado com isto, em Washington está uma luz pendida. A coluna de fogo que tem sido vindicada por anos ao redor do mundo. E assim por diante. Agora, se aquele Espírito está aqui, se é o Espírito de Cristo, ele fará as obras de Cristo. Agora, isto é o que as Escrituras dizem, e é correto. Se aquela palavra tem vindo, então esta palavra que eu lhe disse nesta manhã é a verdade, porque Cristo não viria a mim. Agora veja, esse é o sinal da ressurreição. Esta é a Páscoa, porque ele vive, eu também vivo. Jesus disse: porquanto eu vivo, vós também vivereis. Então esse selo da Páscoa, a ressurreição de Cristo, através do seu corpo que é a igreja, isto sela a verdade do Evangelho. Nós somos o selo do ministério de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, da morte, sepultamento e ressurreição. Haveria aqui no tempo do fim uma igreja messiânica e Jesus estaria vivo através dela, o corpo dele, a volta literal de Jesus Cristo através do seu corpo que é a igreja, porque ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Eu diria assim: porquanto eu vivo, vocês também estão ressuscitados. Vocês estão vivificados pelo poder da ressurreição. Este é o selo da Páscoa, é a vida voltando para a igreja, para o seu corpo e levantando ela de entre os mortos. Sim, a profecia de Ezequiel é verdade? Éramos um vale de ossos secos, logo os ossos se juntaram,
logo veio o nervo, logo veio a carne, logo veio a pele, mas ainda era um corpo morto. Mas foi necessário um profeta nos dias da vinda do Filho do Homem, quando ele profetizar, porque tem que haver um profeta para ver a voz da ressurreição, a voz da profecia. Então ele vem para dar vida a esse corpo, que começou a ser levantado por Lutero, seguiu Wesley, logo Pentecostes, e agora na era da pedra angular, Cristo mesmo descendo sobre a igreja para levantá-la nessa manhã de Páscoa, nessa ressurreição. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Se não é inscrito, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser. Feliz ressurreição, em nome de Jesus. Amém.